bom ter você com a gente aqui em mais um programa Espaço de Ideias. E hoje, recebendo aqui, com muito carinho, que é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, sou fã dela, Rosana Kuzma. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Muito obrigada, Fabi. Muito obrigada a vocês por estar ouvindo, compartilhar um pouquinho da nossa história. E, olha, a gente tentou, acho que umas 3 agendas aí, até conciliar o dia de hoje, porque a agenda dela é bastante, tem bastante compromisso, bastante trabalho, então acabou aí. Então você tem que aproveitar a oportunidade, chama os amigos, mãe, vó, tia, tio, para você ver, porque você pode estar passando, talvez por algum detalhe que ela vai contar aqui hoje e pode ajudar você. Rô, mas antes disso, como nós fazemos com todos os convidados, e eu conheço um pouquinho da sua história, compartilha com a gente quem é a Rosana, de onde você veio. Aqui no interior, não sei se você é daqui, mas aqui a gente tem o hábito de falar assim: você é filho de quem? Filho de quem? Quem é sua avó? Quem é seu avô, né? É uma importância na tradição. Eu não sei se você é da região do Vale do Paraíba, mas quem é a Rô? Então, Rosana, né? Mamãe é dona de casa e o papai era militar. Eu nasci em Taubaté. Você é daqui também. Eu sou daqui. Como o papai é militar, é sediado em Caçapava. Então, eu nasci em Taubaté, mas eu cresci em Caçapava. Então, eu sou realmente do Vale. Uhum. Uma família simples, sem muita tradição, tranquilo. E foi assim que a família não é uma família conhecida. Mas a gente veio para fazer história, né, Fabi? Exatamente. Então, já que a gente nasceu, vamos fazer história. Você é filha única? Não, eu tenho 2 irmãs, né? 2 irmãs lindas. Eu tenho as 2 irmãs mais lindas do mundo. Fala o nome delas, manda um beijo, porque quando a gente está na televisão, a coisa mais gostosa é receber um beijo de quem está sendo entrevistado. Eu sou a do meio, então eu tenho a Naira, que é a mais velha, e a Luciane, que é a mais nova. E a minha história é muito interessante, porque desde que eu sou pequenininha, que eu aprendi a falar, eu falava para minha mãe que eu queria ser petetora. Petetora. Então, professor é uma coisa que estava no sangue desde que eu nasci. E eu tenho essa visão hoje que eu nasci realmente para ensinar, para trocar. Porque eu não acredito que professor é aquele que ensina, mas aquele que está disposto o tempo todo a trocar. Então, essa é a história que começou lá de pequenininha, fui fazer magistério. Então, olha só, hoje em dia nem existe mais esse curso. Mas eu acho até que antes do magistério, então, você era daquelas crianças que brincava com a lousa verde. Então, verde, né? Aqui no interior a gente fala desse jeito, né? Verde. Exato. Aquela lousa a giz e colocava as amiguinhas para ser as suas alunas. Isso, eu alfabetizei os vizinhos, né? Então, é assim mesmo. E meus pais, como são super pais, a parede da cozinha era uma lousa. Então, a gente estudava lá, e giz era para tudo quanto era lado, mão, perna, chão, e tudo bem, estava tudo muito tranquilo. Os vizinhos iam na sua casa para aprender, aqueles que não sabiam ler e escrever. Exato. A Rosana, pititica, adolescente, criança, ensinava as outras pessoas. Exatamente. Fazendo magistério, eu já era professora particular, ajudava no reforço magistério de aula. Era com quantos anos que você entrava no magistério? Era o segundo grau, né? Então era 14 anos, 15 depois anos? Oitava. Em torno dos 15 anos. Exatamente. Que aí podia ser professora até 4ª série, não era isso? Exatamente. Era tipo um técnico, vamos dizer assim? Era um técnico. A gente saía com a habilitação de poder ensinar até a 4ª série. Normalmente era jardim da infância, né, os pititico, até o primário. Depois de 5º e 8º, então você teria que ter a sua especialização ou fazer a faculdade de pedagogia, alguma coisa nessa área, né? E aí depois, um pouquinho mais tarde, eu comecei a dar aula de inglês. Com 17 anos de idade, aí eu Vai me dizer que com 17 anos você já falava inglês fluente? Eu já dava aula de inglês. 17 anos ela já dava aula de inglês. Exatamente. Olha isso, é porque ela desejou ser pepetora, né? Pepetora. Que bacana. Você entrou na escola de inglês com quanto tempo? Você foi na escola tradicional? Eu fui fazer um curso de inglês, eu tinha 11 anos. Começou com 11 anos? Comecei com 11 anos, e aí eu fiz 6 anos de inglês. Então, com 17, quando eu me formei, na sequência, eu já comecei a lecionar. Já comecei num curso de inglês também, dando aula, e eu dava aula também ainda era o ginásio, né?
Eu dava aula, hoje seria do 6º ano ao 9º ano. De inglês? De inglês. Isso com 17 anos? Exatamente, com Gente, 17 olha anos. isso. É muito legal. Então, a história... Quer dizer que isso é muito possível, né? Você conta de um jeito que, assim, eu acho que eu já te contei e eu vou revelar uma nudez aqui. Uma nudez. Eu já fiquei 4 anos numa escola de inglês e ainda não aprendi nem falar bom dia. Eu não me lembro nem como que fala. Isso a gente resolve rapidinho. E é isso que você resolve, Exatamente, é isso que eu resolvo. Então, a história, assim, de falar de Rosana, é uma pessoa extremamente feliz, com uma infância maravilhosa, que eu brincava muito também na rua, e tinha uma lousa, né? Então, dava tempo de fazer essas coisas. Que delícia, né? dava de tempo estudar, de estudar, fazer tarefa. Fazer tarefa e ainda ajudar os vizinhos a ser alfabetizados, e assim vai. Foi bem assim que foi toda essa história do comecinho da família, que é. E quando você hoje você é casada, nessa época você começa a trabalhar e já imediatamente também você já casou ou não? Você foi fazer carreira? Fui. Qual foi a sua trajetória? Então, depois de dar aula, já com 17 anos, meu Deus, porque tipo assim, eu fico imaginando, e o que mais, né? Então, eu me casei muito depois, né? Não vou falar muito tarde, eu me casei muito depois. Você deu atenção, prioridade para a carreira. Exatamente, né? Eu me casei faz 5 anos, então eu estou ainda na lua de mel, bem pouquinho tempo de casado. Mas eu consegui trabalhar bastante essa minha parte de lecionar, me dedicar às profissões. Você estudou além do magistério, qual a sua formação? Eu fui fazer administração de empresas, mas o magistério sempre me puxou. Então, sempre que eu estava trabalhando em outras atividades... acabava sendo professora daquela atividade. Professora. Então, depois assim, de trabalhar como professora, quando acabou a faculdade, eu fui me aventurar em São Paulo. E trabalhei com vendas. Fiquei 15 anos em vendas. Mas você sabe que é legal você falar disso? Olha só, falando inglês fluente, já era professora, já dava aula nas escolas. Você acaba fazendo faculdade de administração, que é uma outra área. Exatamente. E vem a vida e te dá uma oportunidade com vendas e você aceita. Sim. Vamos falar disso depois do intervalo? Vamos. Fique aí com a gente, fique atento aos sinais. É isso que nós vamos mostrar no programa de hoje. Espaço de Ideias.